Como nós já lemos antes, eu acho que nós podemos ler novamente os primeiros versículos de Romanos 6, vamos expor ali na tela também, Romanos 6, capítulo 6, versículo 1, e hoje vamos falar sobre a graça, um dos solas. Nós estamos falando sobre os 5 solas da reforma, ou os 5 somente, né? Quando eles falam sola, esse verbo vem do latim, essa palavra vem do latim, né? Somente, então, somente as escrituras, nós já meditamos domingo passado sobre somente Cristo, e hoje nós vamos meditar sobre somente a graça. Então, somente a graça, e depois, nas outras oportunidades, nós vamos falar sobre somente a fé e somente a glória a Deus. Essas são as 5 coisas onde nós poderíamos resumir a reforma protestante. São os 5 fundamentos, ou os 5 pensamentos, ou as 5 doutrinas, melhor dizendo. Quando nós falamos pensamentos, não parece muito certo, porque pensamentos vêm do humano, mas 5 doutrinas em que a reforma está baseada. E essas 5 doutrinas baseadas, logicamente, na Bíblia, na palavra de Deus. Esses 5 solas, eles são necessários porque haviam muitas ideias, haviam muitas doutrinas, principalmente doutrinas inventadas por homens, tradições inventadas por homens. Ao que nós vemos que isso se perdura até hoje, isso continua até hoje. Como eu já disse outro dia, que a Igreja Católica, ela insiste justamente nisso hoje, que a tradição, ou o que determinado Papa, ou o que determinado padre disse uma vez, nem que esteja fora da Bíblia, isso vale para nós ainda hoje, eles dizem. Mas a reforma vem justamente para dizer, não, somente o que as Escrituras declaram é a verdade. É a verdade. E hoje nós queremos meditar sobre essa verdade que é a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Quero ir por esse ponto, e a resposta que nós poderíamos encerrar toda a pregação aqui seria: nós de fato muitas vezes não entendemos o que é a graça, porque nós achamos que graça é algo separado ou além de Deus, é um produto que Deus oferece, como se fosse um produto que Deus ofereceria. Mas não, graça é algo que é do próprio Deus, que faz parte de Deus, é como se fosse é um atributo de Deus. Deus, ele é um Deus gracioso. Não é a mesma coisa quando nós dizemos que Deus, ele tem graça para oferecer. Assim como eu dissesse, eu tenho uma Bíblia. Não, Deus, ele é graça. Ele não tem graça, ele é gracioso. Então, um dos perigos que a gente enfrenta hoje em dia é de nós perdermos o sentido das palavras. Quanto mais nós repetimos palavras, mais elas tendem a perder o sentido. Acho que já falei outro dia isso aqui, que hoje, quanto mais nós repetimos, por exemplo, a palavra amor, nós repetimos, eu te amo, eu amo aquilo, eu amo isso, né? E a gente começa a perder o sentido real, por exemplo, da palavra amor. Daqui a pouco estamos dizendo, eu amo tantas coisas, eu amo isso, eu amo aquilo, né? E usamos a mesma palavra para descrever, eu amo chocolate da mesma forma que eu amo o meu cônjuge, por exemplo, né? Então, veja, a palavra amor, ela pode perder o sentido. Por quê? Porque nós começamos a esquecer o que ela significa. Mas nós não estamos aqui para falar sobre a palavra amor, mas nós estamos aqui para falar sobre a graça. O que é a graça? A maioria das pessoas, se você perguntar no meio evangélico, para qualquer crente hoje, você crê na graça? Sim, eu creio na graça. O que é a graça? A graça é quando Deus é bom comigo. Deus, ele me dá coisas que eu não mereço. E pronto, as pessoas resumem a graça por isso. É quando Deus, ele é misericordioso comigo, misericórdia e graça, mas é quando Deus me dá coisas que eu de fato não mereço. Mas graça é só isso? E eu quero mostrar hoje o que é a graça de fato, e um outro ponto, um outro ângulo
que nós podemos entender, um jeito bíblico de ver o que é a graça e ver por que a graça é um dos pilares tão importantes para nós, e principalmente para a reforma protestante. Então, quando nós paramos de assimilar, quando nós paramos de entender o sentido das palavras, o poder que esconde, por exemplo, a palavra graça, nós podemos, por exemplo, que nem em Mateus 16, Pedro, ele disse para Jesus: olha, tu és realmente o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. Então, Jesus, ele diz assim para Pedro: olha, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o próprio Pai que te falou essas coisas. E logo depois, Jesus, ele começa dizendo assim: olha, mas nós estamos indo para Jerusalém, onde eu vou ser crucificado, vou ser morto. Pedro chega para Jesus e diz: não, Jesus, mas não, preza pela tua vida, tu não pode se deixar... Tu não pode se entregar para os fariseus, ou enfim, tu não pode se entregar. Então Jesus, ele aponta o dedo e diz: para trás de mim, Satanás. Ou seja, Pedro estava tendo uma ideia humana. Em Mateus 16, vamos ler esse versículo. É interessante ver que o que acontece quando nós temos ideias humanas a respeito das coisas de Deus. Mateus 16, 23 diz: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Veja bem, então qualquer ideia que surja da mente humana, que vai contra a ideia de Deus, não é só um erro, ela é uma ideia do próprio diabo. Pedro estava dizendo: mas Jesus, veja bem, eu sei, tu está dizendo que isso é um plano, nós irmos para Jerusalém, e lá tu vai ser preso e morto, mas não te deixe fazer isso. Jesus está dizendo: para trás de mim, Satanás. Pedro está dizendo, Jesus está falando com o próprio diabo naquela hora. Essa ideia é uma ideia do próprio inferno. Ao mesmo tempo que nós vemos que Jesus diz assim, que aquela ideia era uma ideia humana. Então, o que acontece quando nós paramos de entender o que é a graça de fato? Nós começamos a ter ideias que saem daqui e ideias que saem da nossa mente, né, como a palavra diz, que o coração é enganoso, não é? Ideias que saem da nossa mente, que vão contra a palavra de Deus, elas surgem do próprio inferno. Então, o problema de nós não entendermos o que é a graça é que ideias humanas baseadas em achismos, elas vão florescer. Então, por exemplo, uma das coisas que nós podemos bater hoje em cima bastante é o fato de que as pessoas acham que graça é quando Deus nos perdoa. Essa é uma meia verdade. Sim, Deus nos perdoa e isso é gracioso, porque de fato nós não merecemos ser perdoados. Então elas acham, assim como nós lemos em Romanos 6 nós lemos: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça vire abundante, que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Essa justamente não é só uma ideia que aconteceu aqui na igreja de Roma, mas acontece hoje em dia. As pessoas pensam assim: poxa, mas se eu mentir um pouquinho, ou se eu fizer esse pecado, mas depois eu vou em oração e eu peço perdão a Deus. Deus é gracioso, Deus tem que me perdoar. Então está tudo bem, eu ganho nos dois lados. Eu ganho o perdão de Deus e eu ganho isso que eu quero agora, não é? Tem um cineasta famoso, ele uma vez escreveu que ele escreveu um filme, um roteiro de filme. Então ele disse que a criança, ela pensava assim: não, mas Deus é gracioso, se eu roubar a bicicleta do meu amigo, depois eu peço perdão a Deus, Deus vai ter que me perdoar, porque Deus é gracioso, e eu fico com a bicicleta e eu tenho o perdão de Deus. Isso talvez não nos faça sentido, porque talvez não sejamos tentados a roubar uma bicicleta, mas hoje nós somos tentados talvez a mentir, a sermos egoístas, e nós achamos: não, mas eu posso, depois eu peço perdão para Deus e vai estar tudo bem, porque Deus é gracioso. Então assim
os romanos também acreditavam que essa igreja, e Paulo teve que corrigir, dizendo: vocês estão achando que quanto mais vocês pecam, vocês vão pedir perdão a Deus, Deus vai derramar mais graça. Não, a graça vem sobre vocês justamente para que vocês não pequem, para que vocês não pequem. Esse é o sentido da graça. Então veja bem que graça, uma meia verdade da graça, entender só meia verdade da graça, por exemplo, acreditar só no fato de que graça é quando Deus nos perdoa de livre, que Deus nos perdoa, é uma meia verdade, é uma verdade. Só que se nós entendermos só isso, acontece como a igreja de Roma. Eles achavam que quanto mais eles pecavam, mais Deus ia derramar sua graça sobre eles. Mas Paulo os corrige dizendo: graça tem um sentido muito maior, que talvez nós tenhamos perdido hoje também já. Então, outros exemplos, né? Quando nós achamos que a graça é uma energia que Deus dá. Então as pessoas muitas vezes, como eu já disse antes, as pessoas acham: Deus precisa me dar muita graça hoje. Deus, dá-me graça hoje, dá-me graça. Então, o que é ser cheio de graça? Essa oração não é uma oração errada. De fato, nós precisamos dizer: Deus, dá-me da tua graça. Mas o que é ser cheio de graça, se não ser cheio do próprio Deus? Ser cheio de graça de Deus é ser cheio do próprio Deus. Por isso que Paulo diz: a graça em nós faz com que nós não venhamos a pecar. Ela não é uma liberdade. Por quê? Porque a graça em nós significa que Deus está em nós. Quanto mais graça, então eu peço: Deus, dá-me da tua graça. Em outras palavras, o que eu estou orando estou dizendo: Deus, dá-me mais de ti. Coloca mais do teu caráter em mim. Coloca mais da minha paz em mim, da tua paz em mim. Então as pessoas que dizem que creem na graça, mas vivem uma vida longe da paz de Jesus, e dizem: eu creio na graça, eu amo a graça de Deus, mas vivem sem paz, sem descansar em Deus. É óbvio que elas não têm graça, a graça de Deus. É óbvio que elas não conhecem a graça, porque a graça de Deus é o favor imerecido que nós recebemos, é o dom gratuito de Deus em nos perdoar, mas também é o próprio Deus que dá de si a nós. É o próprio Deus que dá de si mesmo. É como Ele dando de si. Ele não oferece um produto chamado graça e diz: olha, toma aqui um pouquinho mais, né? Não é, Ele enche a minha bateria de graça, né? Como se Deus desse um produto para nós, mas Deus dá de si mesmo a nós. Então graça não é alguma coisa que Deus dá, mas graça é o próprio Deus que dá de si mesmo. Deus dá de si mesmo para nós, e isso é graça. Um dos versículos, eu não anotei esse versículo, mas um dos versículos da Bíblia diz assim: a graça é o dom gratuito de Deus, é um dom de Deus, dado a nós. E é verdade, isso é uma parte da verdade, mas se nós lermos apenas esse versículo, nós podemos entender ele errado. Por quê? Porque ler apenas esse versículo vai te fazer entender que a graça é um objeto de Deus. Mas não é, o dom gratuito é o próprio Deus que dá de si mesmo. O dom gratuito de Deus, o perdão, é o próprio Deus dando de si para nós. Olha, veja o quanto isso é maravilhoso. Então, quando Cristo nos dá da sua graça, Ele dá de si mesmo a nós. E é verdade, nesse sentido, esse versículo está certo. Nós não merecemos. Nós não merecemos. Então, entendam isso, amados irmãos. Entendam isso. Quando Deus nos dá da sua graça, quando nós pedimos graça a Deus, então, nós estamos querendo estar cheios do próprio Deus. Nós queremos, quando nós oramos: Deus, enche-me da tua graça. Deus, dá-me graça para lidar com o meu vizinho. O que você está pedindo? Deus, faça com que eu
haja da forma que tu irias agir. Deus, dai-me graça para suportar a minha esposa, para amar o meu cônjuge, dá-me graça. O que você está dizendo é: Deus, dá-me de ti mesmo, do teu amor, dá-me de ti mesmo, do teu caráter. Isso é graça. Então, se alguém diz: hoje eu estou na graça, significa que você está cheio de Cristo, está cheio do próprio Deus, está cheio de Deus. Então, como essa graça atua? O que essa graça faz dentro das nossas vidas? É isso que nós precisamos nos perguntar. Como essa graça, ela atua em nós? Então, é óbvio que a graça, ela nos deveria não nos fazer pecar. Como Paulo ele disse aqui em Romanos 6, a graça não é a liberdade para você pecar, e aí depois eu vou pedir perdão para Deus, já que Ele é gracioso, então Ele vai me perdoar. Essa não é a graça. João diz, primeira carta de João diz assim: filhinho, se alguém permanece na prática do pecado, é óbvio que essa pessoa não está salva. Essa pessoa está longe de estar na graça de Deus. Então vejam, amados, como essa graça atua, porque a graça é um dos pilares fundamentais, porque é a graça que atua em nós, nos fazendo ter o caráter de Jesus Cristo. Então é óbvio que a graça, então ela me faz não querer pecar, porque Cristo também não faria assim. Quando o caráter de Cristo está em mim, e a sua graça está em mim, é óbvio que eu não vou desejar o pecado, porque Cristo não desejaria esse pecado. Então graça não é só o perdão que Cristo nos alcançou, mas também é uma transformação da nossa vida, é a transformação do nosso caráter, é a transformação de todo o nosso ser. Graça não é uma coisa separada de Deus, mas ela é o próprio Deus. Se Deus não se mistura com o pecado, então é óbvio que eu também não me misturo com o pecado. Por quê? Porque eu fui salvo pela graça. É isso que Paulo está dizendo: vocês não sabem que nós fomos batizados em Jesus, nós fomos batizados na sua morte, ou seja, nós morremos para o pecado. A graça com que Cristo nos salvou, ela não te dá o direito de pecar e depois eu vou simplesmente pedir perdão para Deus. Está tudo bem, Deus tem que me perdoar. Então, no versículo 4 do capítulo 6, ele diz: de sorte que nós fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo, também nós fomos ressuscitados dos mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida, em uma nova vida. Então, em primeiro lugar, graça não é liberdade para você pecar. E isso pode estar, talvez você diga: não, mas eu não penso assim. Mas pense, amados irmãos, que esse é um pensamento que pode estar muitas vezes dentro de nós. Tão dentro que se nós não meditarmos, assim como nós pensamos esses dias nos Salmos, quando Davi orou: Deus, mostra-me os meus pecados, os pecados ocultos dos meus olhos. Se nós não orarmos dessa forma, talvez nós não enxerguemos que essa é de fato um pensamento que está muitas vezes dentro de nós. Qual é esse pensamento? Que a graça é a liberdade para eu pecar. Não, mas Deus tem que me perdoar, Deus vai me perdoar, está tudo bem. Às vezes está tão dentro de nós, que nós erramos e nós esquecemos. Então a pergunta sempre é: por que obedecer à lei se é só para pedir perdão depois? Não é? Por que eu preciso obedecer a Deus se é só pedir perdão depois? Por que eu preciso obedecer? Não faz sentido. Se a graça é só Deus me perdoar, não faz sentido eu obedecer, porque se a graça é só Deus me perdoar, então eu posso pecar e depois é só pedir perdão, porque a graça é só isso. Mas então veja bem como essa ideia
essa meia verdade da graça, ela é tão maléfica para nós? Em Romanos 6:1, então Paulo ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? A resposta aqui é um tremendo não. Essa aqui é uma pergunta irônica. Paulo está fazendo uma pergunta irônica. Ele está dizendo: nós vamos permanecer no pecado para que a graça fique cada vez maior? A resposta é óbvia, não. Nós não vamos pecar mais e a graça vai ser mais abundante. Não, esse não é o caminho da graça. Então, às vezes as pessoas acham que Deus só serve para perdoar. Então, assim, eu faço o que eu sei. O que eu sei fazer? Eu sei pecar. E Deus entra com o que Ele sabe fazer. Deus sabe perdoar. As pessoas fazem essa jogada. Então, mas a graça é o poder que vence o pecado, diz a palavra de Deus. E um pouquinho mais adiante, Romanos 6,14, Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo continua então no versículo 14, diz: o pecado ele não tem domínio sobre vocês quando vocês estão no evangelho da graça. Quando vocês conheceram a graça, agora o pecado não pode ter mais domínio sobre vocês. Como nós ressaltamos, é óbvio que muitas vezes nós vamos cair, mas isso não terá mais domínio, isso não terá mais prevalência sobre as nossas vidas, não terá mais domínio sobre vocês. Por quê? Porque isso é graça. Domínio, nós estamos sendo dominados pela graça, nós não estamos sendo mais dominados pelos pecados. Então, se alguém continua pecando e está dizendo que acredita na graça, que está cheio da graça, é óbvio que ele não está cheio da graça. Então, as pessoas, outro versículo, aliás, é Tito 2, versículo 11, Tito capítulo 2, é um livro bastante difícil de achar, Tito 2, versículo 11 e 12, Paulo ao seu discípulo, ele também diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piamente. Pronto, aqui nós poderíamos encerrar essa pregação já dizendo: o que é a graça? A graça é só quando Deus nos perdoa? Sim, a graça é quando Deus nos perdoa, mas é só isso? Não, a graça é mudança de vida, é mudança de caráter. Então, como nós vencemos o pecado? Estando cheios da graça, ou seja, estando cheios de Cristo, estando cheio daquilo que vem de Deus, porque Paulo insiste em Colossenses 3, dizendo: buscai as coisas que vêm do alto, buscai as coisas que são do céu, busquem as coisas que vêm de Deus. Quanto mais cheios de Cristo, quanto mais cheios de Deus, mais nós teremos poder para vencer o pecado, porque é isso que a graça faz, ela te enche do caráter de Cristo. Então, quanto mais Cristo em nós, ou então quanto mais graça em nós, menos poder o pecado terá em nós. A Bíblia ela foi bem enfática nesse ponto: ou você está sobre o poder do pecado, ou você está sobre o poder de Deus, sobre o poder da graça. Não há outra escolha, não há outro caminho. Ou você está dominado pelo poder do pecado, ou você está dominado pelo poder da graça. Então, esse é o primeiro equívoco que nós precisamos corrigir, que é achar que a graça é liberdade para pecar. Não, a graça, ela te diz: você precisa ter uma nova vida. Você tem uma nova vida através da graça de Deus. Então, outro equívoco, outro erro é achar que a graça, ela completa a nossa vida. Para embasar isso, nós vamos ler João 15, 5. João capítulo 15, versículo 5. Jesus, ele falou um pensamento muito interessante que diz assim: Jesus, ele diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Outro equívoco que muitas pessoas acreditam é que a graça, ela vem para completar uma obra nossa. Por exemplo, poxa, eu sou tão bom, né? Eu vou me esforçar para ser bom, mas vai chegar uma hora que eu não vou conseguir. Então, a partir daquele momento, Deus vai entrar com a sua graça e vai completar a obra, né? Eu sou bom 80%, né? Mais que 80% eu não consigo, não tenho forças para ser bom mais que 80%. Então 20% Deus ele vai agir com sua graça. Tem pessoas que dizem isso, mas veja bem, o que Jesus diz através desse versículo, e o que a Bíblia nos mostra, através do caráter de Deus, é que tudo de bom, João Calvino já dizia isso, tudo de ruim que você vir em mim, é eu mesmo. Agora, tudo de bom que você vir em mim, é o próprio Cristo. E Jesus está dizendo aqui, sem mim nada podeis fazer. Todas as coisas subsistem por Cristo, diz Colossenses. Por causa de Cristo nós podemos fazer apenas coisas boas ou dar bons frutos. Jesus diz assim, eu sou a videira, Ele é a parte principal, nós somos os ramos que dão frutos, mas nós estamos ligados ao principal, que é a videira. Então, o que adianta um ramo não estar ligado à videira? Ele seca. Assim nós também, precisamos admitir que tudo de bom, todo bom fruto que nós dermos, ele necessariamente vem da graça de Deus. Da graça de Deus. Nós não produzimos bons frutos em nós. Eu não sou bom 50%, o outro resto, Deus, Ele vem com a sua graça, Ele completa. Não, Deus, Ele é gracioso o tempo inteiro conosco, dando frutos em nós, fazendo com que nós venhamos frutificar. Por quê? Porque nós estamos ligados à videira, nós estamos ligados ao cerne, ao principal. Então, achar que Deus somente completa a obra em nós vamos começar a nos esforçar para que nós conseguir glórias para nós. Nós vamos achar que nós somos bons em certos momentos, porque nós fomos criados assim. Poxa, mas eu aprendi assim, eu sou bom, eu preciso me esforçar para ser bom. Veja como eu sou bom, veja como eu reparto o meu dinheiro com os pobres, veja como eu faço isso, né? E no momento que eu não conseguir ser mais bondoso, então Deus entra com sua graça e Ele completa essa obra em mim. Mas o que a Bíblia diz é que qualquer ato de bondade, ele vem do próprio Deus. Qualquer ato de bondade vem da própria graça de Deus. Então, para nós não cairmos no legalismo, é óbvio que a pessoa que acha que ela precisa se esforçar e depois, quando ela não conseguir mais atingir um nível maior de humildade ou de bondade, então Deus vem e completa a obra, é óbvio que essa pessoa não entendeu o que o pecado faz na sua vida. A Bíblia diz que nós estamos mortos em delitos e pecados. Então nós jamais conseguiremos nos esforçar ao máximo para depois conseguir a graça de Deus para completar a obra. Quem acha que ele vai se esforçar e vai conseguir agradar pelo menos 50% a Deus, e depois Deus vai dizer, poxa, ele se esforçou, agora ele não consegue mais, agora eu vou ajudar ele. É óbvio que essa pessoa não entendeu o que o pecado faz. A Bíblia diz que nós estamos mortos em delitos e pecados, longe da glória de Deus. Nós não conseguimos nos esforçar ao máximo para Deus completar o resto, mas sim, em todo o tempo, Deus é o poder que atua em nós. Deus é o poder que atua em nós. É a graça de Deus que atua em nossas vidas. 2 Coríntios 3, 5, 2 versículos apenas sobre essa verdade. 2 Coríntios 3, 5. 2 Coríntios 3, versículo 5, Paulo diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa
como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Vem de Deus. Outro versículo talvez mais esclarecedor seria Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 diz assim: Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Clássico versículo. Paulo estava falando que ele podia passar por todas as coisas, porque era Cristo quem o fortalecia. Se não fosse Cristo fortalecendo, não adiantaria ele se esforçar. Imagine Paulo sem Cristo. Se Cristo não tivesse fortalecendo Paulo, o que Paulo faria na primeira vez que ele fosse apedrejado? Paulo está dizendo: eu não iria suportar a primeira pedrada, eu não iria suportar o primeiro xingamento. Por quê? Porque se não é Cristo me fortalecendo, eu não sou nada, eu não consigo me esforçar para amar os que me odeiam. Paulo diria para nós, mas é Cristo que me fortalece. Então veja, amados, isso é o que essa verdade nos ensina, é que nós temos motivos de grande alegria no fato de que a graça nos concede, Deus nos concede de si mesmo a nós. Toda a bondade que você vir no cristão, todo o amor que você vir no cristão, ele não vem porque ele foi criado assim, não é porque Deus coloca a sua graça na vida dele. Se você é bondoso, se você ama ao próximo, tenha certeza que não foi você que pensa, eu penso diferente, né? Eu não sou como essas outras pessoas. Veja, isso nos remete àquela parábola que Jesus ensinou, sobre o fariseu e o publicano que estavam orando. O fariseu, ele orava assim, dizendo: olha, Senhor, eu te dou o dízimo disso, eu não sou como o publicano aqui, é um pecador. Mas o publicano, ele dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus disse: sabe quem desceu agraciado para a sua casa? Foi o publicano, e não o fariseu. Então, quando nós não entendemos o poder do pecado e o quanto ele nos corrompeu, nós vamos achar que nós podemos nos esforçar e temos algum mérito, e Deus, ele vem completa com sua graça, não é? Não, em todos os tempos, Deus, ele está sendo gracioso, Deus nos ensinando, Deus moldando o nosso caráter, é graça, tudo é graça. Então, em terceiro lugar, a graça não é que Deus, ele afrouxou as rédeas. Muitas pessoas também têm o pensamento de que Deus no Antigo Testamento, né? Agora nós estamos vivendo no tempo da graça, as pessoas dizem, nós não estamos no tempo da lei. O primeiro pensamento que as pessoas têm é que Deus, ele ficou mais querido. No Antigo Testamento nós lemos, Deus, ele estava tão bravo com as, né? Se a pessoa, ai daquela pessoa que desobedecesse, ai daquela pessoa que iria mentir ou fazer. Deus estava sempre cobrando, assim, Deus estava sempre tão assim, você tem que me obedecer. Mas agora no Evangelho da Graça, Deus está assim mais manso, né? Deus está mais carinhoso, né? Isso é graça. As pessoas se baseiam, tem muitas igrejas baseadas nessa mentira. A graça não é que Deus afrouxou as rédeas. A graça de Deus não significou que ele se tornou menos santo ou justo com o pecado, não. Deus continua justo e santo. Deus, ele odeia o pecado desde o Gênesis ao Apocalipse até hoje. Deus, ele não ficou mais bonzinho, porque agora nós estamos no tempo da graça, né? As pessoas dizem. Então Deus continua sendo santo, e isso é que ele não se torna menos exigente. Isso não significa que ele não é menos exigente. Isso não significou que ele se tornou menos exigente com o pecado, com o pecador. Então, e por último lugar, Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor,
porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Veja bem, esse é o versículo que resume bem os dois últimos pontos, né, que nós falamos. Deus é quem opera o querer e o efetuar em nós. O que a graça de Deus opera em nós? Então, quando nós falamos em termos de bondade, de amor, de mansidão, todos os bons frutos que o crente pode oferecer, ele deve olhar para esse versículo e dizer: é Deus que opera isso em mim. Talvez é isso que João Calvino, quando ele disse que, ou sei lá se foi João Calvino que diz essa frase, mas aquela frase diz assim: tudo que você vê de bom em mim é o próprio Cristo. Talvez essa pessoa tenha olhado para esse versículo e dito: é Deus quem faz isso em mim, é Deus quem opera o querer. Se eu amo o próximo, é Deus quem coloca isso dentro de mim. Se eu sou bondoso com o próximo, é Deus quem operou isso dentro de mim. Eu sou bondoso porque, né, a grande frase que os ateus hoje usam é assim: se você precisa de religião para ser bondoso, a sua religião está, né, você é um mau caráter, né? Você na verdade é um mau caráter. Mas, amados, todo crente ele vai reconhecer, como nós meditamos na retrasada, o que a graça comum faz, mas todo crente ele vai reconhecer todo ato de bondade que eu faço, é o próprio Deus em mim, é o próprio Deus que dá de si mesmo a mim. Por isso, essa é a graça. Hoje nós não podemos sair daqui tendo esse mesmo pensamento barato da graça que é: Deus vai me perdoar, então eu posso pecar, não faz mal, porque Deus vai me perdoar, Ele é gracioso. Mas não, a graça é mudança de vida. Deus nos oferece uma nova vida. Sim, a graça exige que nós nos esforcemos, mas esse esforço, ele vem do próprio Deus. A graça exige que a gente mude, mas nós sabemos que essa força para mudarmos, ela vem do próprio Deus. É a mesma coisa que se nós disséssemos: olha, Lázaro ele ressuscitou, mas veja bem, ele se ajudou também. Teve uma hora que ele abriu os olhos, não é? Então, em tese, 10% do trabalho foi de Lázaro também, né, na hora da ressurreição. Não, nós sabemos que não é assim, foi o poder de Deus que ressuscitou o Lázaro, mas claro, Lázaro teve que caminhar até Cristo, ele teve que caminhar para fora, mas nós sabemos, quem deu vida foi Deus. Sim, nós precisamos nos esforçar para termos bons frutos, mas quando nós tivermos bons frutos, nós vamos dizer: todo mérito, toda honra, é Deus quem deve receber. Isso é graça, isso é graça. Vamos orar?